Então vamos lá. Nós vamos falar agora, né, da parte do nosso sistema das emoções. Nós já falamos do físico, do cérebro, nós já falamos do mental, agora nós vamos falar dos sentimentos, da emoção. E olha, as piores quedas do ser humano estão no campo da emoção, né? Nos maiores desequilíbrios, as maiores negatividades, né, de toda a raça humana está principalmente no campo da emoção. E a gente vai entender né, que os nossos instintos, os nossos impulsos, né, que é o que a gente faz primeiramente, né, o primeiro momento a gente age por impulso, a gente age por instinto e eles normalmente são regidos pelo emocional. E aí a gente vai entender que esse nosso instinto, esse nosso impulso, ele pode produzir uma atitude, uma ação sábia, mas ele pode produzir, a consequência deste impulso pode ser uma atitude bem destrutiva. Mas ó, instinto, impulso, nunca é pensado. Né? Ele nunca está aqui, o primeiro momento é aqui, depois é processado aqui. Há estudos que a gente tem, né, dentro do nosso cérebro, um órgão chamado amígdala, e essa amígdala, ela é o impulso, ela é a primeira ação, e é ela que ela é ativada e aí ela produz uma emoção. Essa amígdala, os primeiros 6 segundos é só emoção. Quando algo acontece com você, 6 segundos é o seu tempo de reação e ele é emocional. Então pense nisso, que a pessoa fala com você, você retruca na hora, você não está pensando. Em menos de 6 segundos você não está pensando, você está simplesmente reagindo de uma forma emocional, instintiva e impulsiva. E as pesquisas científicas mostraram que boa parte das pequenas decisões que a gente toma durante o dia são regidas pelo que eles chamam de sistema límbico do cérebro. E essa parte, o sistema límbico do nosso cérebro, ele também processa as emoções. Então veja, em cada pequena atitude, cada pequena decisão, cada pequena opção, boa parte delas ela surge a partir do sistema límbico, que é o sistema das emoções. Então a gente vai entender que as nossas emoções podem ser a nossa queda, mas também podem ser a nossa redenção, né? Pense nisso. O pior seu, pense em todas as atitudes que você fez, que você se arrepende, que não deu certo, que você falou, que você magoou. Boa parte delas foi regida pela emoção que você estava sentindo naquele momento. Porque se você tivesse conseguido ter controle dessa emoção, você agiria de outra forma. Né? Então pense nisso e pense também que boa parte das coisas bonitas, lindas que você viveu e que você tem orgulho e que você tem saudade porque foram boas, também estão ligadas ao seu sistema emocional. Né? Então olha a importância da emoção. O que nós vamos falar sobre defesa? Né? O que a emoção está ligado diretamente ao assunto de defesa, né? Energética, espiritual, enfim. Eu posso ser o meu pior inimigo. Ó, eu não preciso de inimigo nenhum na minha vida. Eu faço o trabalho sozinha. Eu me conheço muito bem. Eu conheço os meus pontos fracos. Eu conheço as minhas falhas, os meus medos, as minhas inseguranças, os meus traumas, os meus desequilíbrios. Todos os meus sentimentos e pensamentos negativos, tudo isso eu conheço profundamente. Então, se eu quiser me voltar contra mim, eu sou o meu pior inimigo. E todos os outros inimigos encarnados e desencarnados, eles vão sentar de camarote e assistir a minha autodestruição. E se nós estamos falando de um sistema, né, onde eu tenho 4 pilares. O primeiro pilar do corpo, do cérebro, da matéria, do físico. O segundo pilar dos meus pensamentos, né, o meu campo mental. O terceiro pilar, a minha emoção. E o quarto pilar, o meu espiritual. A minha emoção talvez seja o que mais oscile de todos.
seja o que mais oscila. Então, cada vez que a minha emoção sobe, o meu sentimento sobe, ela tem um poder que ela leva todos os outros junto para cima. E eu fico ótima. Mas se qualquer coisa acontece e que o meu emocional, num primeiro momento, ele desce, com certeza ele vai carregar todos os outros juntos. E nós temos o hábito de culpar as outras pessoas, né? Logo lá no início do módulo a gente falou sobre isso. É muito mais fácil eu culpar o outro por qualquer coisa. Eu vou culpar a vizinha, o chefe, o companheiro de trabalho, eu vou culpar a sogra, a cunhada, a prima, eu vou culpar o obsessor de outra vida, eu vou culpar o terreiro, eu vou culpar o meu ex-pai de santo, eu vou culpar todo mundo, né? Então isso já é uma atitude emocional. Veja, quando eu começo a culpar as outras pessoas, a minha emoção, o meu sentimento é: eu sou vítima. O outro é que está me atacando. Então veja como já é um sentimento de vitimização, né? Um sentimento de fraqueza, um sentimento de estar refém do outro, né? Um sentimento de impotência, e isso causa em você um desespero, uma insegurança, um medo e uma raiva. Então, a gente precisa prestar muita atenção e precisamos assumir a responsabilidade da nossa vida. E eu sou responsável, sim, pelo que eu penso, mas também pelo que eu sinto. Ah, mas a gente sente e não consegue controlar. Não, consegue. Consegue sim, tá? A gente consegue ter um mínimo controle. Quando o sentimento surge, eu tenho dois caminhos, sempre dois. Eu posso alimentar esse sentimento positivo e fazê-lo crescer. Eu posso cortar esse sentimento negativo e fazê-lo desaparecer. Mas eu escolho se eu quero alimentar o negativo ou se eu quero alimentar o positivo. Se eu quero cortar o negativo ou muitas vezes eu quero cortar o positivo. E nós nos prendemos a padrões. Eu estou acostumada a reclamar de tudo. Eu sempre estou vendo o lado ruim, então eu estou sempre reclamando. Eu me viciei nesse sentimento de reclamar. Eu estou viciada e ele vira um padrão emocional dentro de mim e eu não consigo sair dele, é um vício. Eu me viciei no sentimento de sou vítima e todo mundo me ataca e eu tô fraca. Então eu me viciei nessa vitimização. Eu me viciei na raiva. Tem pessoas que acordam irritadas e vão dormir irritadas e que tudo irrita, tolerância zero nessa pessoa. Ela é viciada nesse padrão emocional. Não é nem mental, é emocional. E aí, quando você está viciado num padrão emocional negativo, você está intoxicando, envenenando o seu corpo, desregulando todos os hormônios e toda a química que o seu cérebro está produzindo. Você está envenenando os seus pensamentos, porque os seus pensamentos, eles vão querer seguir o seu sentimento, lembra? É a questão do equilíbrio. Como é que eu posso estar pensando coisas boas e sentindo coisas ruins? Não. Ou eu começo a sentir coisas boas porque eu estou pensando coisas boas, ou eu começo a pensar coisas ruins porque eu estou sentindo coisas ruins. Não dá para eu ter isso. Lembra o sistema? Ele vai procurar um equilíbrio. Então eu preciso prestar muita atenção aos meus sentimentos. E eu vou ensinar, a gente vai fazer um exercício, né, num vídeo agora aqui na frente, nos próximos vídeos, a gente vai fazer um exercício para eu poder aprender a detectar o padrão emocional negativo e cortá-lo com um padrão positivo, né? E aí eu começo a ficar levantando o meu emocional, eu levanto todo o resto. E o emocional é um dos mais fortes. O emocional, muitas vezes, ele atinge o corpo, ele atinge a mente, ele contamina, seja para o positivo quanto seja para o negativo, tá? Ó, eu quero deixar a indicação aí de um documentário, tá? Eu indico muito esse documentário nas aulas, para os médiuns da casa, em vários cursos, que chama Efeito Sombra, tá?
É um documentário, tem no YouTube fácil, é um livro, eu recomendo muito para você entender o seu lado sombra, para você trabalhar esse lado sombra, para você colocar o que pode ser negativo como uma força para trabalhar, para te levantar, para você conseguir transmutar esta sombra, porque sombra não é trevas. Sombra é só um escurinho e sombra só acontece quando há luz e faz sombra, tá? É isso, legal? Então bora pro próximo vídeo pra gente continuar falando desse sistema emoção. Bora lá!